Eu sou Fátima Leal e este é o programa Semente de Luz. Hoje a gente vai começar o programa de uma forma diferente. Vamos fazer uma reflexão do Pai Nosso. Aquela oração, que foi Jesus que nos ensinou e que oramos com muita frequência. Vamos observar o texto, que eu achei muito interessante e eu quis trazer para refletirmos juntos. Como dizer Pai Nosso, se não vemos em todos os homens irmãos nossos? Como afirmar santificado seja o vosso nome, se a nossa vida cristã é falsa? Como falar venha a nós ao vosso reino, se não deixamos o amor de Deus crescer em nós? Como dizer seja feita a vossa vontade, se queremos sempre que prevaleça a nossa vontade e não a de Deus? Como falar assim na terra como nos céus, se preferimos sempre as coisas terrenas? Como pedir o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, se não somos capazes de repartir o nosso pão com os necessitados? Como dizer perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se a nossa vida é uma permanente ofensa à justiça e à caridade? Como falar, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, se fechamos os olhos e fugimos das nossas responsabilidades na construção de um mundo melhor? De que modo diremos assim seja, pois na verdade isso é uma mentira, quando não aceitamos tudo isso? Vamos ter cuidado, prestar bastante atenção no que estamos falando e propondo ao Pai, para que não fiquemos decepcionados com o resultado negativo de nossa prece, que muitas vezes é apenas um amontoado de palavras vazias e sem sentido. A prece tem que ser acompanhada de ação positiva no bem, no amor ao próximo e no desejo de nos transformar, de nos melhorar cada vez mais, para um dia alcançarmos a perfeição. Eu achei esse texto muito interessante, porque muitas vezes a gente faz a oração do Pai Nosso como se fosse uma obrigação, um dever que temos de fazer essa oração, simplesmente porque foi uma oração que Jesus deixou, mas a gente não para de fato refletir o que estamos repetindo, falando, quando a gente pede que seja feita a vontade do Pai. E nem sempre a gente quer que seja feita a vontade dele. Na verdade, a gente sempre quer que seja feita a nossa vontade. Quando a gente pede pela a saúde de um ente querido e a gente diz assim, que seja feito a vontade do Pai. Não é bem verdade, não é? Porque às vezes a vontade do Pai é que aquele ente querido passe por aquela dificuldade, sofra aquela enfermidade, porque ele vai estar precisando daquele sofrimento para se melhorar, para crescer enquanto ser humano, enquanto espírito. Mas o que a gente quer é que ele fique curado mesmo. E quando isso não acontece, a gente acha que o Pai não nos atendeu, que a gente não é merecedor, a gente coloca várias situações, a gente se culpa, mas é bom que pensemos seriamente nisso aí, que a vontade do Pai é o melhor para todos nós. E às vezes o que a gente quer não é. Não sabe exatamente o que é melhor para a gente. A gente pensa no pão material, nunca no pão espiritual, que é tão importante quanto o material. Talvez até mais importante, dependendo de cada situação. A gente esquece disso, Quando a gente pede ao Pai que nos perdoe, que perdoe as nossas ofensas, como nós perdoamos a ofensa do nosso inimigo, será que a gente faz isso? Será que a gente realmente perdoa aquele que nos faz uma desfeita, que nos faz alguma coisa que a gente acha ruim?
que às vezes nem é mal, nem é tão mal e nem foi feito por mal, mas que a gente achou isso. Então, será que a gente perdoa? Muitos de nós falamos que jamais perdoamos aquela pessoa que nos agrediu, que nos caluniou, que nos fez alguma coisa que achamos mal. E todos os dias rezamos a oração, né? O Pai Nosso. E dizemos: perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Eu achei muito importante esse texto porque ele nos leva a refletir acerca dessa oração que é linda, porém, muitas das vezes não é feita da forma que deveria ser. A gente precisa orar o Pai Nosso de coração aberto, sabendo exatamente o que está pedindo a Deus. Porque aí depois a gente não vai reclamar dos resultados, ficar insatisfeito com os resultados obtidos. Por isso a gente precisa sempre estar, como diriam os jovens, ligados, para estar sempre fazendo o bem para a gente e para os nossos irmãos.